Olá! Qual a diferença real entre dizer que algo provavelmente vai acontecer e dizer que tem, sei lá, 70% de chance de acontecer? Hoje, a gente vai mergulhar nesse mundo fascinante das previsões, usando como guia o livro Super Previsões. Vamos descobrir por que trocar palavras vagas por números precisos pode ser o grande segredo para enxergar o futuro com muito mais clareza. Vamos nessa? Para começar, vamos dar uma olhada nesta previsão que hoje em dia é famosa por ser espetacularmente errada. Em 2007, Steve Ballmer, que na época era o CEO da Microsoft, afirmou com todas as letras que o iPhone seria um fracasso. É um exemplo, assim, perfeito de como até os maiores especialistas podem errar e errar feio. E tá aqui a realidade, só 6 anos depois. Em 2013, o iPhone já dominava 42% do mercado de smartphones lá nos Estados Unidos. O contraste entre a previsão e o que de fato aconteceu não podia ser maior. E isso leva a gente direto para a questão central, o que deu tão, mas tão errado na análise do Ballmer. Bom, nesta análise nosso caminho vai ser bem claro. Primeiro a gente vai tentar entender qual é o problema fundamental das palavras vagas, depois vamos ver como os números trazem precisão, na sequência vamos aprender a medir essa precisão e, para fechar, vamos explorar 2 estilos de pensamento que podem definir o sucesso ou o fracasso de quem faz previsões. Então, vamos ao nosso primeiro ponto, o problema da ambiguidade. Quando um especialista faz uma previsão, as palavras que ele escolhe são, nossa, incrivelmente importantes. Vamos voltar lá na previsão do Steve Ballmer. A expressão-chave aqui é fatia significativa do mercado. Mas, poxa, o que isso quer dizer? 5%? 10%? 20%? Sem um número, a previsão vira uma nuvem de fumaça. Fica impossível testar e, claro, impossível provar que estava errada. Quem fez a previsão pode sempre dizer que a definição de significativo era outra, né? E essa névoa de palavras é super comum. Termos como chance razoável, poderia acontecer ou provavelmente, eles são como se uma previsão estivesse sendo feita, mas na prática não comprometem quem falou com absolutamente nada. Eles permitem que, não importa o que aconteça no final, a pessoa nunca esteja tecnicamente errada. É uma forma de fugir da responsabilidade. Felizmente, esse problema tem solução. E a busca por essa solução leva a gente a um personagem fascinante da história da inteligência americana. Um homem que se cansou dessa névoa de palavras no ambiente onde clareza podia ser a diferença entre a paz e a guerra. Esse cara é o Sherman Kent. Durante a Guerra Fria, ele sacou que os relatórios de inteligência cheios de termos vagos eram um perigo. Pensa só, quando um relatório dizia que um ataque soviético era uma séria possibilidade, o que as pessoas que tomavam as decisões deviam entender? Uma chance de 20%? De 80%? Essa falta de precisão era paralisante. A solução do Kent, como dá para ver nessa tabela, foi genial de tão simples. Ele criou uma correspondência que traduzia as palavras vagas em faixas de probabilidade numérica. De repente, provável não era mais só uma opinião, mas sim uma estimativa de 75% de chance, com a margem de erro ali bem definida. A previsão se tornou testável. Ok, então agora a gente tem números. Mas como saber se alguém que diz 70% de chance é melhor do que alguém que diz 60%? A gente precisa de ferramentas para medir a qualidade dessas previsões. E é exatamente aqui que entram 3 conceitos fundamentais. O primeiro conceito é a calibração. Pensa nisso como uma espécie de medida de honestidade intelectual. Uma pessoa bem calibrada é aquela cuja confiança bate com a realidade. Se ela faz 10 previsões com 80% de confiança, ela acerta em 8 delas. Simples assim. Nem mais, nem menos. Essa imagem aqui ilustra o objetivo final. Essa linha diagonal que corta o gráfico representa a calibração perfeita. No eixo horizontal, a gente tem a confiança que a pessoa declara, e no vertical, a frequência real dos acertos. Estar em cima dessa linha significa que o nível de confiança de um previsor corresponde perfeitamente à realidade. Mas a maioria das pessoas não é perfeitamente calibrada. Dá uma olhada nesses gráficos. A curva que fica abaixo da linha diagonal, como na imagem da esquerda, mostra excesso de confiança. A pessoa diz ter 80% de certeza, mas acerta bem menos. Já a curva que fica acima da linha, à direita, mostra o oposto, a falta de confiança. Alguém que acerta mais do que a própria confiança declarada sugere. Só que calibração não é tudo. O segundo conceito é a resolução. Pensa num meteorologista que prevê 50% de chance de chuva todo santo dia. Ele pode até ser perfeitamente calibrado, mas é inútil, certo?
Resolução é a coragem de fazer previsões ousadas, mais específicas. É sair do em cima do muro e dizer, olha, acho isso tem 90% de chance de acontecer. Ou então, só 10%. Olha só essa comparação visual. O gráfico de cima mostra um previsor que é bem calibrado, mas é tímido. Percebe como as previsões dele ficam todas amontoadas perto do centro? Agora, o de baixo, ele mostra o ideal. Um previsor que não só é bem calibrado, mas também é decidido, fazendo previsões lá nos extremos da escala de probabilidade. Então, o ponto crucial é, como a gente junta tudo isso? A resposta é o índice de Breyer. Ele combina a calibração e a resolução numa única pontuação. Basicamente, ele mede o erro quadrático médio das previsões. É usado em áreas como meteorologia, finanças. Pensa que é como a pontuação no golfe. Quanto menor o índice, melhor o previsor. Uma pontuação de 0, bom, isso seria a perfeição. Agora que a gente já tem as ferramentas para medir, vamos para a pergunta final. Afinal, quem são os bons previsores? As pesquisas mostraram que não se trata de quem eles são, mas de como eles pensam. E isso nos leva a uma famosa metáfora sobre dois tipos de animais. O filósofo Isaiah Berlin dividiu os pensadores em porcos-espinhos e raposas. O porco-espinho, ele sabe uma grande coisa, uma grande teoria que explica tudo. Ele é ideológico, tem uma confiança altíssima. A raposa, por outro lado, sabe muitas coisas pequenas. Ela é pragmática, busca informações de várias fontes e, o mais importante, ela atualiza suas crenças quando dados novos aparecem. E o resultado da pesquisa é inequívoco. As raposas são previsores muito, mas muito melhores que os porcos-espinhos. A flexibilidade mental delas, a humildade de admitir que não sabem tudo e a disposição para mudar de ideia diante de novas evidências, tudo isso as torna bem mais precisas. Olha só um exemplo clássico de um porco-espinho. O Larry Kudlow tinha uma grande ideia, o Bush Boom, um boom econômico que para ele era impulsionado por cortes de impostos. Em dezembro de 2007, bem na véspera da maior crise financeira em gerações, essa grande ideia dele o deixou cego para todos os sinais de alerta. Ele viu o mundo através de uma única lente, e essa lente o fez errar catastroficamente. Então, como que a gente pode cultivar essa mentalidade de raposa? A chave está nesses pontos aqui. Buscar diferentes pontos de vista, não ter medo de estar errado, atualizar constantemente as opiniões com novas informações, aceitar que o mundo é complexo e, claro, o ponto que trouxe a gente até aqui, usar a precisão dos números. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final. Na próxima vez que for preciso prever algo, seja no trabalho, no investimento, na vida pessoal, qual abordagem será adotada? A das palavras vagas e de se apegar a uma única grande ideia, ou aquela que abraça a incerteza, busca múltiplas fontes e tenta quantificar a confiança? A escolha pode mudar drasticamente a qualidade do resultado.